Dependerá muito da religião. Há religiões que são sapienciais, isto é, aquelas em que você tem uma força de crença religiosa para poder viver melhor, refletir melhor. Portanto, como o budismo, né, como parte daquilo que é o hinduísmo, uma parcela do shintoísmo, elas são sapienciais, estão ligadas à sabedoria. Você as tem, né, para poder ter escolhas que sejam muito mais refletidas, muito mais meditadas. Outras religiões são religiões normativas, prescritivas, como é o caso das religiões do livro, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as três têm normas escritas, inclusive têm mandamentos fechados. E nesse sentido, ou você se enquadra, né, naquilo que está, né, na Torá, né, dentro dos hebreus, ou está na Bíblia cristã, ou está, né, no Corão dos muçulmanos, ou você está fora. Aí, desse ponto de vista, dependerá muito. Há pessoas que têm uma religiosidade que as deixa muito mais livres. Isso não significa libertinas, perdidas, mas mais livres para a escolha. Outras nem sempre. Agora, toda religião é a escolha de um caminho. E se você escolhe um caminho, você exclui todos os outros. Desse ponto de vista, não há como fazer escolha sem exclusão. Toda escolha é uma exclusão. Quando você me pergunta quem é você, ao dizer quem eu estou dizendo o que eu não sou. Eu não sou todo o restante, exceto aquilo que eu mesmo digo que sou. Quando alguém pergunta qual é a tua profissão, eu digo eu sou professor, eu estou excluindo o restante. Portanto, toda escolha é exclusão e religião é escolha. Religiosidade não. Religiosidade é um sentimento, uma inclinação, uma tendência a ter reverência pela vida. Religião é quando você pega a religiosidade e junta num credo, num sistema, numa estrutura. Portanto, você formaliza a tua religiosidade. A religião é a religiosidade formalizada. Religiosidade é um sentimento. A maior parte de nós tem uma religiosidade muito funda e uma parte de nós tem religião. Há muitos que, apesar de alguns declararem que tem religião, o Brasil, por exemplo, é um país que tem algo inexistente, que é eu sou católico, mas não sou praticante. Algumas religiões nem entendem essa frase, porque se você não é um praticante, você não participa, né, daquela religião. Então, no fundo, a pessoa está demonstrando que o que ela tem é mais religiosidade do que religião. De fato, todo mundo, em todo tempo, tem alguma religiosidade. Algumas pessoas têm religião. Não existe religiosidade que não seja a partir de nós humanos. Não há religião sem religiosidade, mas há religiosidade sem religião. Há uma divergência muito forte entre as muitas religiões quanto a que seria a caracterização do bem e do mal. Por exemplo, nas religiões mais antigas, há 3.000 anos, especialmente as persas, que mais tarde geraram o que se chama de zoroastrismo, que no Ocidente é chamado de Zaratustra, né? Não é casual, né, que o filósofo Nietzsche tenha escrito uma obra, né, sobre Zaratustra. Na percepção do zoroastrismo, há uma divergência em que bem e mal são duas entidades reais, isto é, existe o bem e existe o mal. Você pega uma parte do judaísmo, ele terá também essa convicção de que existe o bem, que é Deus, e o mal, que é o demônio, que é o diabo, que é Satã. Você tem outras religiões onde essa questão não entra. Mesmo no cristianismo ainda há divergência. Por exemplo, Agostinho, o teólogo cristão do século V, dizia que o mal em si não existe. O mal é a privação do bem. Todas as vezes que o bem se ausenta, o mal vem à tona. Mas o mal em si não existe, porque se ele existisse, nós teríamos que dar conta de uma questão teológica muito difícil. Se Deus é criador de todas as coisas, por que ele criou o mal? Por isso diria Agostinho, o mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. Quando ele se afasta, o mal pode ocupar-se. Deus criou, diria Agostinho, a bondade. A maldade é a ausência de Deus. Nesta hora, as religiões elas têm as suas múltiplas formas de lidar com essa percepção. Há aquelas que são maniqueístas, bem de um lado, mal de outro. Aquelas que são circunstancialistas, isto é, dependerá da ocasião que você está vivendo, né? E há outras que são normativas, que qualificam de maneira mais direta o que é o bem e o que é o mal. A maior obra da história da literatura sobre esse tema foi escrita por um homem que tinha grande questão religiosa dentro dele, que foi Fyodor Dostoiévski, o russo. Quando ele escreveu Irmãos Karamazov, ele está tratando desse tema. É no Irmãos Karamazov que aparece a frase que sintetiza essa questão.
Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é uma questão. Será que a ética está apoiada apenas na religião? Em grande medida, a ética está apoiada na religiosidade. Algumas éticas estão apoiadas também em religiões, mas também em nome de religiões da história já se praticou a patifaria, o assassinato, o genocídio, né, a pilhagem. Portanto, não é a religião em si que é o motor da convicção ética. A convicção ética vale muito mais a partir de valores de respeito à vida coletiva, da vida em geral nas suas múltiplas manifestações e pela crença de que não é só a minha vida que tem validade. Isto é, os valores não são egoístas, não poderiam sê-lo. Embora nós sejamos um animal que, como outros, tende à perpetuação dos genes, a gente não quer que a nossa vida seja apenas e tão somente essa perpetuação do gene egoísta, para pegar o título clássico de uma obra do Richard Dawkins. Então a lógica não é essa, ela é muito mais funda. A ideia de uma divindade que possa aparecer nas suas várias expressões, mas que ao mesmo tempo seja capaz, né, dentro da sua maneira, né, de nós com ela entendermos e com ela lidarmos, nos oferecer valores ou nós construímos valores. Por exemplo, há um livro clássico que eu sempre recomendo que se leia, que é uma conversa sobre essa questão entre um teólogo de alto nível, que é Dom Carlo Maria Marini, cardeal, arcebispo de Milano, que já faleceu, e um teólogo de última qualidade no limite superior, que é Umberto Eco. Eles escreveram cartas um para o outro tratando dessa questão. E depois sentaram juntos para dialogar sobre esse tema. Se existe religião sem ética. Isso tudo foi publicado e existe em português com um título. O título do livro é Em que creem os que não creem? Em que creem os que não creem? Por isso, é possível ética sem religião? Claro. É possível religião sem ética? De maneira alguma. É possível ética sem religiosidade? Jamais.